Sejam bem-vindos. Vamos iniciar aqui, eu acredito que é o nosso quarto vídeo sobre essa série que trata de placas de base. E nesse quarto vídeo nós vamos tratar de bases de pilares solicitadas a esforço axial de tração, tá certo? No vídeo anterior a gente viu placas de base solicitadas a esforços de compressão, sejam eles centrados ou excêntricos. E aí nesse vídeo a gente vai tratar das placas de base solicitadas a um esforço axial de tração, que também pode ser excêntrico. Então, num primeiro caso, vamos imaginar um esforço de tração num pilar centrado, né? Ou seja, com a excentricidade igual a zero. Se você não lembra desses conceitos sobre excentricidade, volte no vídeo anterior que eu faço algumas explicações prévias. Videl tá aqui já, ela, ela gosta de participar da gravação do vídeo. Então vamos lá, quando eu traciono um pilar, né, aplica aqui um esforço de tração centrado, a placa de base ela perde contato com a parte superior do elemento de fundação e com a argamassa, certo? Então o concreto, se o esforço for centrado, o concreto ele não é solicitado de maneira alguma, né? A gente não considera as tensões de tração que possam existir ali devido à adesão entre o concreto e a placa de base. A gente desconsidera isso na resistência, né? E aí, portanto, apenas os chumbadores, apenas os chumbadores ficam responsáveis por transferir essa carga do pilar, né, para o elemento de fundação. Então, se eu tiver aqui, aqui na vista está como se a gente tivesse dois chumbadores. Mas se eu tiver quatro chumbadores, dois de cada lado, e aplicar um esforço de tração de 100 kN, né, 10 toneladas, que seria um valor razoável, né, para um esforço de tração, então 100 dividido por 4 daria ali 25 kN, seria o esforço de tração em cada chumbador desse. E aí esses chumbadores eles têm que ficar devidamente ancorados dentro do bloco meu Deus, Videl tá caprichando hoje. Esses chumbadores têm que ficar devidamente ancorados dentro do elemento de fundação para que eles não sejam arrancados, né? Seja por escorregamento, seja por arrancamento daquele cone, né, de tração do concreto que a gente já falou em vídeos anteriores, mas que a gente vai tratar de uma maneira mais apropriada em outros vídeos. Agora vamos brincar um pouquinho, vamos considerar agora que eu tenho uma carga de tração excêntrica. Então eu tenho aqui um esforço de tração de cálculo e um momento fletor aqui no meu pilar no sentido horário, aliás, anti-horário, e que portanto traciona a mesa direita, tá certo? Traciona a mesa direita. Para ter uma equivalência estática, certo? Eu posso, deixa só um minuto, pessoal. Videl. Então, voltando mais uma vez. Se eu tiver um esforço de tração, certo? E um momento fletor aqui no sentido anti-horário, eu posso criar uma equivalência estática. Agora, deslocando essa carga para a direita, como a excentricidade de tal maneira que essa carga aqui, com essa posição excêntrica, ela provoca um momento no sentido anti-horário, como a gente tinha originalmente, né? Aí, se essa excentricidade for menor do que a excentricidade crítica, aí agora a gente vai entrar em um conceito ligeiramente diferente daquele, ligeiramente não, drasticamente diferente da excentricidade crítica que a gente viu no vídeo anterior. Por quê? Se a excentricidade aqui for menor do que uma excentricidade crítica para tração, o que é que vai acontecer? Quando as excentricidades são pequenas, os chumbadores ficam ambos tracionados e o concreto não recebe nenhum esforço, ou seja, apenas os chumbadores são responsáveis por transferir a carga do pilar para o elemento de fundação, né? Então, se a excentricidade na tração for menor do que a crítica,
ambos os chumbadores ficam tracionados e o concreto não recebe nada porque a placa de base perde contato com a placa de base. A gente pode montar uma equação, escrever uma equação, né, com base no equilíbrio estático, para definir qual seria essa excentricidade crítica. Então, se eu fizer aqui o somatório de momentos em relação ao centro de gravidade da placa de base, adotando aqui no sentido anti-horário positivo, eu vou ter o esforço de tração nos chumbadores esquerdos do somatório, né? Então, o esforço de tração nos chumbadores do lado esquerdo do pilar, provocando um momento no sentido anti-horário, por isso que entra positivo, vezes o seu respectivo braço de alavanca até o centro de gravidade, menos o esforço de tração nos chumbadores do lado direito. Esse Dzinho que está aqui é de direito, não é de cálculo, até o de cálculo é esse aqui, ó. Então houve uma pequena repetição da letra D, né? Então o esforço de tração resultante nos chumbadores do lado esquerdo provoca um momento no sentido horário em relação ao centro de gravidade. Então por isso que ele entra negativo aqui, de acordo com a minha convenção, vezes o seu braço de alavanca, mais o esforço de tração no pilar, vezes a excentricidade que segue a orientação do momento que estava sendo aplicado no pilar e, portanto, um momento no sentido anti-horário, por isso que entra positivo também. Todos esses momentos, né, provocados por essas forças, tem que estar tem que dar um resultante nula para que o sistema esteja em equilíbrio. Tá certo? E aí, se eu fizer ali o somatório das forças verticais, se eu fizer o somatório das forças verticais igual a zero, vocês vão ver que, vou voltar aqui, ó, esse carinha, deixa eu voltar aqui, para ver o que foi que eu fiz, tá, não, então, se eu apenas rearranjar a equação do slide anterior, eu vou ter que o somatório das forças do lado esquerdo menos o somatório das forças do lado direito são ambas as parcelas multiplicadas pelo braço de alavanca HT. Então, eu só agrupei esses termos em função da variável HT, né, que era o braço de alavanca, que estava multiplicando ambos ali. Isso aqui tudo tem que ser igual a zero. Então, outra operação que eu fiz na segunda equação aqui foi pelo somatório das forças verticais. Eu sei que esse cara, o esforço de tração, é igual a esse carinha mais esse carinha. Então, né, apenas fazendo somatório das forças verticais igual a zero. Então, você tem uma força para cima, duas forças para baixo. Então, você sabe que a resultante de tração no pilar é igual à resultante de soma das resultantes nos chumbadores do lado esquerdo e nos chumbadores do lado direito. Então, eu apenas substituir aqui, né? Então, isolando os termos, a gente vai encontrar isso aqui, ó, que o somatório das forças nos chumbadores do lado esquerdo é igual a HT menos E dividido por HT mais E vezes o somatório das forças nos chumbadores do lado direito. Daqui vocês já percebem que a parte de cima da fração ela é menor do que a parte de baixo. Então, portanto, o somatório das forças nos chumbadores aqui do lado esquerdo é menor do que o somatório das forças nos chumbadores do lado direito. Mas isso é de se esperar porque a força de tração aqui, como ela foi aplicada de maneira excêntrica, ela se aproxima mais dos chumbadores do lado direito. Quanto mais essa força se aproximar aqui desse chumbador, mais o esforço de tração aqui vai aumentar e esse aqui vai diminuir, tá certo? Então esse aqui vai aumentando, à medida que eu aumento essa excentricidade, esse esforço de tração vai aumentando e esse aqui vai diminuindo, mantendo o valor da força de tração, apenas mudando a excentricidade da carga. Como eu sei que para que
esse carinha aqui, ele ainda seja solicitado a tração, basta eu fazer com que o somatório das forças de tração do chumbador do lado esquerdo tem que ser maior do que zero. Então, como eu tinha falado para vocês, a excentricidade crítica no esforço axial de tração do pilar é aquela em que os chumbadores transferem toda a carga para o elemento de fundação e o concreto não participa. Ou seja, ambos os chumbadores ficam tracionados. Na situação limite da excentricidade crítica, o chumbador do lado esquerdo ele vai diminuindo o seu esforço de tração até que ele vai ser igualado a zero. Então, a excentricidade crítica é aquela excentricidade que vai fazer com que o chumbador do lado esquerdo, certo, tenha um esforço de tração igual a zero. Aqui eu só montei uma inequação que fica mais formal da gente apresentar. Então, para que os chumbadores do lado esquerdo tenham um esforço axial de tração, basta eu sinalizar que o esforço nele tem que ser maior. Eu poderia até colocar igual a zero, mas eu preferi colocar maior do que zero, para deixar claro que é um esforço axial de tração e não um esforço nulo. Então eu substituí aqui, quem é o esforço de tração do chumbador do lado esquerdo? É esse carinha aqui que eu acabei de determinar no slide anterior. Tem que ser maior do que zero, tá? E aí, como eu tenho dois termos, né, sendo multiplicados aqui, tenho esse termo e esse termo, tá? O somatório das forças do chumbador dos chumbadores do lado direito, eu sei que isso aqui é uma grandeza diferente de zero. Então, no limite, para que esse produto desse zero, eu teria que ter esse cara sobre esse cara maior ou igual a zero. HT sobre E, a parte de baixo da fração, também é um termo diferente de zero. Então, a única condição para que toda essa equação aqui desse um valor nulo seria se o HT menos o E fossem nulos. Então, basta eu analisar somente a parte de cima da fração. Então, se o HT menos E, para que seja maior do que zero, basta que a excentricidade seja menor do que o braço de alavanca dos chumbadores. Tá? Então, a gente diz que a excentricidade crítica é aquela em que a carga fica posicionada exatamente em cima, alinhada, né, com os chumbadores do lado direito. Ou seja, quando essa carga aqui de tração ficar posicionada em prumo, né, alinhada com a resultante de tração nos chumbadores do lado direito, eu vou ter alcançado a excentricidade crítica. E aí o esforço de tração nesses chumbadores seria igual a zero, né? Como vocês podem ver até mesmo na equação anterior, tá certo? Se a excentricidade for igual a HT, o termo aqui de cima da fração dá zero, e aí, portanto, esse chumbador teria um esforço resultante igual a zero. Então, é o que aconteceu aqui na montagem da inequação. Eu apenas formalizei a dedução, tá? Mas ela seria até deduzível de maneira mais, vamos dizer assim, prática por meio de uma análise estática, uma análise sensorial mais simples, né? Basta você ver se o esforço de tração no pilar coincidir com o apoio do chumbador, então o outro chumbador não vai pegar nada, vai ficar tudo só para esse. Então a excentricidade crítica seria o próprio braço de alavanca do chumbador do lado direito. É claro, gente, que se eu inverter o sentido do momento, né, se eu colocar o momento no sentido horário, aí agora o chumbador mais tracionado vai ser o chumbador do lado esquerdo e o menos tracionado o chumbador do lado direito, tá? Então tomem cuidado com o sentido dos esforços que eu estou colocando aqui para o meu pilar. Eu estou deduzindo as equações com base no meu problema aqui, mas se vocês invertem o sentido dos esforços, basta vocês inverterem também a figura, né? Tá certo? Vamos continuar aqui. Se a excentricidade for menor do que a crítica, ou seja, se a excentricidade, se o esforço de tração resultante no pilar tem uma excentricidade menor do que o HT, tá? Eu posso encontrar aqui quem é
o somatório das forças nos chumbadores do lado direito, apenas fazendo novamente o equilíbrio de momentos, tá certo? Então eu apresento aquela equação que eu já tinha feito no slide anterior, tá certo? Eu só rearranjei a equação, para encontrar aqui quem é o esforço de tração no chumbador do lado direito em função do esforço de tração no pilar, tá certo? Em função do esforço de tração no pilar. Então, novamente, quando a excentricidade for igual a HT, o que é que vai acontecer? Esse HT dividido por HT vai dar 1, 1 mais 1 vai dar 2. 2 dividido por 2, que tem aqui embaixo na fração, vai dar 1. E aí, portanto, o somatório dos esforços no chumbador do lado direito vai ser igual ao próprio esforço de tração no pilar. Essa seria uma situação crítica, tendo em vista que você está jogando todos os esforços de tração no pilar apenas para os chumbadores que estão de um dos lados da placa de base. Os outros que estão do outro lado teriam esforço de tração igual a 0. Isso se a excentricidade for igual a HT. Tá? Mas na situação em que a excentricidade é menor do que a crítica, o esforço de tração nos chumbadores do lado direito vai ser ligeiramente menor do que o esforço de tração no pilar. Tá bom? Continuando. Agora vamos para o caso que tudo desanda, né? Quando a excentricidade é maior do que a excentricidade crítica, ou seja, maior do que o HT. Então a resultante de tração no pilar, ela fica posicionada fora do alinhamento ali dos chumbadores do lado direito. Você tem uma excentricidade razoável. Se eu fizer o somatório das forças verticais, por exemplo, adotando para cima positivo, né, ó, o esforço de tração no pilar, mais a resultante de compressão no concreto, menos o esforço de tração nos chumbadores do lado direito, tem que ser igual a 0. Aí aqui já fica, acabei dando spoiler, né, me adiantando que na situação em que a excentricidade é maior do que a crítica, o chumbador do lado esquerdo, ele deixa de participar, porque ele fica comprimido. Aliás, ele não tem esforço nenhum, tá? Então, na situação em que a excentricidade é maior do que a crítica, o chumbador do lado esquerdo, ele perde o contato com a placa, porque o lado esquerdo da placa vai ficar apertando o concreto. Então, o chumbador do lado esquerdo agora ele deixa de ser solicitado, o esforço igual a 0, e o concreto começa a comprimir a face inferior da placa de base, numa determinada profundidade Y, com uma resultante RCC. Quem seria RCC? Seria sigma CRD vezes a largura da placa de base vezes a profundidade da área que está em contato com o concreto. Tá? Então veja o seguinte, na tração, quando a excentricidade é menor do que a crítica, os dois chumbadores do lado esquerdo e do lado direito, eles ficam ambos tracionados. Quando a excentricidade é maior do que a crítica, apenas o chumbador do lado direito fica tracionado, o chumbador do lado esquerdo perde contato com a placa de base, ele não é solicitado, e o concreto passa a criar um binário ali junto com os chumbadores do lado direito. Eu posso continuar aqui a dedução da equação, que eu vou apresentar para vocês a determinação dos esforços na placa de base para essa situação aqui. Então, se eu fizer o somatório de momentos nessa placa de base em relação ao centro de gravidade da placa de base, eu vou ter que a resultante, isso no sentido, como está aqui sinalizado, né, no sentido anti-horário positivo. Então, a resultante de compressão no concreto, ela entra negativa, porque ela provoca um momento no sentido horário, certo? Essa resultante de tração no pilar, ela entra ela entra positiva, tá aqui, né, positivo. E a resultante de tração do chumbador, ela entra nos chumbadores do lado direito, né? Ela entra negativa, porque ela provoca um momento no sentido horário. Vejam que as convenções aqui
elas são arbitrárias. É você que escolhe, né? Você que escolhe se você quer fazer o somatório de momentos no sentido horário positivo ou no sentido anti-horário positivo. É você que determina isso, tá? Eu adotei nessa equação aqui no sentido anti-horário, mas se eu fizesse no sentido horário, eu ia obter os mesmos resultados. Não nessa equação, mas no resultado final, né? Obviamente. Então, gente, eu chego nessa equação aqui para o equilíbrio de momentos na placa de base. Eu posso substituir a equação do somatório das forças verticais na equação do somatório de momentos e, por fim, adiantando aqui alguns passos para vocês, para que o vídeo não fique muito extenso, por fim, chegar nessa equação aqui, ó, que novamente vai cair numa equação do segundo grau em função da variável y, tá? Que é a profundidade da placa de base que fica em contato com o concreto, ou seja, qual é a porção do concreto que está ali em contato com a placa de base aplicando uma tensão de baixo para cima. Então, eu vou ter aqui uma equação do segundo grau com aqueles termos A, B e C, né? A vezes x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E eu quero encontrar as raízes dessa equação, né, que fazem com que essa função retorne um valor nulo. Ou seja, qual é o valor de y que satisfaz essa equação de equilíbrio, né? Aí uma pequena modificação que eu tenho que fazer, e eu acabei não falando para vocês, é que a resultante de compressão no concreto, ela é dada pela tensão no concreto vezes y vezes a largura da placa de base, né, o BPB. E aqui eu faço, quando eu vou substituir a resultante de compressão no concreto, eu já coloquei a tensão resistente do concreto. Ou seja, eu estou fazendo com que o meu concreto ele vá até o limite, né? Qual é a tensão máxima que o meu concreto consegue resistir à compressão para que mantenha a placa de base em equilíbrio. Então, não uso mais o sigma CSD, a tensão solicitante no concreto. Eu utilizo a tensão resistente do concreto, tá? Tensão resistente. Então, por isso que a equação do segundo grau ela fica com essa cara em função do sigma CRD. Então, fazendo aqui as aplicações da fórmula de Bhaskara, né? Eu tenho aqui o delta, né? O famoso b ao quadrado menos 4ac. Aí vale lembrar lá de Bhaskara, né? Quando o delta dá um número menor do que zero, significa que a equação do segundo grau não tem uma solução. Aqui no nosso problema, se o delta dá negativo, significa que a placa não consegue entrar em equilíbrio. Eu não consigo satisfazer o equilíbrio estático da placa. Provavelmente porque o concreto ele vai ser esmagado, tá? Então, o que a gente faz para solucionar esse problema? Então, na prática de projeto, a gente vai propor dimensões para a placa de base, dimensões iniciais, né, estimativas, previsões, né? Eu vou verificar os esforços na placa de base, as tensões, as resistências e tudo mais. Se eu encontrar que o delta está dando menor que zero, então eu vou ter que aumentar as dimensões da placa de base ou aumentar a resistência à compressão do concreto, aumentar o sigma CRD. Obviamente que para aumentar esse cara eu tenho que aumentar o FCK do bloco de fundação, tá certo? Uma vez que vocês encontraram o delta, vocês podem achar a raiz da equação. Lembrando que a raiz da equação do segundo grau é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a, tá? Eu só agilizei aqui a solução final da equação do segundo grau, tá certo? Eu uso aquela solução que tem um sinal de menos, que antecede a raiz quadrada do delta, que é ela que tem significado físico para o nosso problema. E uma vez encontrando ali a porção de concreto que está em contato com a placa de base, eu consigo, por fim, voltar na equação original, a equação que a gente já tinha mostrado no somatório das forças verticais, essa daqui, ó, tá? Eu posso voltar, não, essa aqui não, é a do somatório vertical, essa daqui, ó. Eu posso voltar para ela e determinar, só substituindo o y,
eu posso determinar quem é o esforço de tração no chumbador do lado direito, tá certo? No chumbador do lado direito. Assim como também eu posso, uma vez obtido o valor de y, deixa eu voltar aqui para o slide, uma vez obtido o valor de y, eu posso também determinar quem é a resultante de compressão no concreto, né? Enfim, eu posso determinar o braço de alavanca da resultante de compressão em relação à seção crítica da placa de base, tá certo? Então eu posso fazer várias verificações. Então esses cálculos que a gente faz aqui é para poder obter os esforços internos nos componentes da placa de base, tá certo? Então espero que vocês tenham aproveitado. Realmente são muitos cálculos, né? Eu aconselho que vocês, ao começarem a assistir o vídeo, vocês peguem um caderninho e comecem a anotar as deduções das equações. Tentem fazer vocês mesmos, para que vocês percebam as nuances das equações. Qualquer dúvida podem deixar aí nos comentários, tá bom? Então deixem comentários, deixem suas dúvidas, curtam o vídeo, né? Aliás, deixem um like aí, né? Um abraço a todos e fiquem com Deus.